Boa noite, galera. Que alegria a gente estar junto de novo, recomeçando o nosso MJ. Que saudade que a gente está, né? Desse momento juntos. A gente ainda não pode se abraçar, a gente ainda não pode estar pertinho um do outro, mas a gente já pode ir juntos no seu próprio aplicativo, no YouTube, onde quer que você esteja, no celular, na TV. A gente está junto, podendo louvar a Deus e engrandecer o nome dEle através de adoração. Hoje a gente tem convidados especiais. A gente tem a oportunidade de trazer hoje o Coletivo Candeeiro. O Marco Teles vai falar um pouquinho mais a respeito, mas é uma alegria muito grande para mim trazer esses caras aqui hoje, porque eles têm mudado a música cristã brasileira, eles têm feito tudo de um jeito novo. E aqui nessa igreja, em algum momento, Vencedores por Cristo fizeram isso também. Então, para mim, é muito representativo tê-los aqui e é uma alegria muito grande por esse motivo. Então, Marco... sejam muito bem-vindos. O Marco vai falar um pouco mais para vocês, mas fiquem aí com poesia e uma pitada de Nordeste. Todo ribeiro vai pro mar e o mar não enche não. Todo ribeiro vai pro mar e o mar não enche não. Todo ribeiro vai pro mar. Todo ribeiro vai pro mar e o mar não enche não. Todo ribeiro vai pro mar. Cheiro de chuva subindo. Rotina incomoda, olha pra cima. Engano é pensar que existe algo novo debaixo do sol. E tudo que é brega já foi moda. Se a rotina incomoda, olha pra cima. Engano é pensar que existe algo novo debaixo do sol. Todo ribeiro vai pro mar e o mar não enche não. Todo ribeiro vai pro mar e o mar não enche não. Todo ribeiro vai pro mar e o mar não enche não. Todo ribeiro vai pro mar e o mar não enche não. Todo ribeiro vai pro mar. Olá, pessoal da Igreja Batista do Morumbi, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Nós viemos do Nordeste, aqui vocês vão conhecer, nós somos figuras representativas de um coletivo bem maior do que nós. A gente pertence ao Coletivo Candeeiro, e esse coletivo é um ajuntado de artistas de todo o Nordeste. Bahia, por exemplo, essa música que a gente acabou de cantar agora, Cheiro de Chuva, é de Ramon Souza, da Bahia. Bahia, Aracaju, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Deus sabe mais onde tem Nordeste, tem um artista nosso. E a gente tem se juntado para fazer uma canção nordestina, uma canção para oferecer uma contribuição ao repertório da igreja local, ao repertório cristão, ao repertório cultural do nosso tempo. A música que a gente vai cantar agora é uma música do Felipe da Guia, da banda Calmará. O Felipe está aqui no violão. Então, vocês observem esse rapazinho, que ele é um dos maiores compositores que a gente tem hoje no Brasil. E ele é lá de João Pessoa, Paraíba, sua banda é Calmará. Pode seguir. Alguém daí já se pegou numa noite fria e sem luar, inquieto pra lá e para cá, e o sono embora sem tu deixar, e logo mais vai clarear, sol vai chamar pra
pra trabalhar. Um dia novo, uma velha questão. Cadê o sossego voltar? Mas não. Cadê o sossego voltar? Mas não. Levanta e vai, de novo e faz. E ainda é terça, eu sinto que meu corpo vai se achar dos ais. 1, 2, respire, volto, levanta e vai, de novo faz. E ainda é terça, eu sinto que meu corpo vai se achar dos ais. 1, 2, 3, eu desisto. Cadê o sossego voltar? Mas não. Dorme, acorda e vem, graça chamou pra ir num canto novo. Trégua, calma e bem, e paz também, é Deus em casa lá. Dorme, acorda e vem, graça chamou pra ir num canto novo. Trégua, calma e bem, e paz também, é Deus em casa, eu durmo. É Deus em casa. É Deus em casa. É isso, gente. Bem-vindos ao Nordeste. Deixa eu ver o que vai acontecer agora. Falar para vocês aqui, ó. Eu me chamo Marco Teles, eu escrevi um livro ano passado chamado Vida Após o Gospel, que saiu pela Box 95, e aí fala um pouco sobre essa questão da gente reconfigurar os nossos valores, os princípios por trás da construção do nosso repertório cristão. E esse ano Deus me deu a graça de escrever um segundo livro, chamado A 10ª Marca, Uma Igreja Saudável Sabe Cantar. Nesse livro aqui eu faço um diálogo com o livro de Mark Dever, 9 Marcas de uma Igreja Saudável. E eu coloco uma 10ª marca na lista de Mark Dever. A 10ª marca é a marca do canto. E enquanto eu escrevia esse livro, 10ª marca, eu também compus um disco que existe em parceria, em duplicidade com esse livro aqui, que é o disco Doxologia Primitiva. A gente vai cantar uma das canções desse disco. Esse disco Doxologia Primitiva, todo eles são canções do Novo Testamento, musicadas para o hoje. E eu queria cantar uma delas para vocês, Benedictus, a canção que Zacarias cantou depois de ser livre da sua mudez, depois de abrir-se-lhe os lábios, e esse foi o louvor que ele levantou ao Senhor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, pois Ele visitou e redimiu para si um povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós.
que anunciou as gerações antigas, Ele fez cumprir, Ele nos salvou de nós. E agora eu canto, antes mudo, agora eu falo. O meu coração não creu, tudo que um dia Ele falou foi fiel pra cumprir. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, pois Ele visitou e redimiu pra si o povo. Ele promoveu poderosa salvação pra nós. Aquilo que um dia Ele falou por seus profetas, aquilo que anunciou as gerações antigas, Ele fez cumprir, Ele nos salvou de nós. E agora eu canto, antes mudo e agora eu falo. O meu coração não creu, tudo que um dia Ele falou foi fiel pra cumprir. E agora eu canto, antes mudo e agora eu falo. O meu coração não creu, tudo que um dia Ele falou foi fiel pra cumprir. Misericórdia revelou pra nós, livrou o nosso coração do medo, servi-lo com justiça e santidade todos os dias. E agora eu canto, antes mudo e agora eu falo. O meu coração não creu, tudo que um dia Ele falou foi fiel para cumprir. E agora eu canto, antes mudo e agora eu falo. O meu coração não creu, tudo que um dia Ele falou foi fiel pra cumprir. Tudo que um dia Ele falou foi fiel pra cumprir. Tudo que um dia Ele falou foi fiel pra cumprir. Esse é o nosso Deus, que cumpriu todas as suas promessas, enviando o seu Filho bendito Cristo em nosso favor. E agora todos aqueles que antes não criam podem falar e cantar alegremente, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o que Ele nos promove? Liberdade. Essa próxima canção é da banda Ipona. Rodolfo, aqui do meu lado direito, é o cara que compôs a música, ele é o líder da banda Ipona. Então nós vamos agora ouvir essa canção, Liberdade. Eles têm um projeto que eles estão gravando já há algum tempo, chamado Tulip. Então eles já lançaram o single T, da Tulip, o single U, o single L, que é essa canção Liberdade, e estão prestes a lançar o single I e o single P para fechar a Tulip. Rodolfo, traz a Ipona, traz Pernambuco aqui pra gente. Olho minhas mãos.
podia ter como pagar. Se o preço era o infinito, quem será o dono do maior tesouro? Qual será a maior riqueza? A vida. Ele era, Ele deu. Pelos seus, esses seus, estava eu, escravo miserável, pecador. Era Deus, pelos seus, fez-se eu, da minha dívida o Redentor. Liberdade, eu sabia, não podia ter como pagar. Se o preço era o infinito, quem será o dono do maior tesouro? Qual será a maior riqueza? A vida. Escravo miserável, pecador. Era Deus, pelos seus, fez-se eu, da minha dívida o Redentor. Andou pra mim, a minha carta de liberdade está assinada. Glória a Deus. Ela foi paga. Está marcada com sangue puro. Não foi de graça, mas pela graça. É isso aí. Deus nos libertou por meio do seu sacrifício, que não foi de graça, mas foi pela graça. Houve um grande custo, houve uma grande paga, houve uma grande entrega. Ele é o Senhor da entrega, o nome dele é oferta, o nome dele é misericórdia, o nome dele é graça. E essa próxima canção que a gente vai cantar também pertence ao disco Doxologia Primitiva, que eu lancei recentemente. E essa canção é uma composição do Felipe da Guia, que nós cantamos uma canção dele no começo da transmissão, né? No começo do culto. E essa canção ele fez para mim por encomenda. Eu pedi que ele criasse uma espécie de poesia em cima do texto de Colossenses, capítulo 1, né? Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele subsistem todas as coisas. E ele pegou esse texto e fez essa linda poesia, que na verdade se transformou na música mais ouvida do Doxologia Primitiva, né, Daguia? Como é que você se sente com isso? Me sinto mal. O Daguia fala que ele não nasceu para ser o primeiro, mas no meu disco você é o primeiro, o mais ouvido. Então vamos cantar Colossenses e suas linhas de amor. Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu
supremacia e trono são teus. Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça e em si morreu, supremacia e trono são teus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo e suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. Eu fico até sem fôlego, né, depois de uma canção dessa. Na verdade, era um sonho meu cantar essa música com a banda, assim. O Daniel, que está aqui na bateria, foi o produtor do disco Doxologia Primitiva. Ele é um dos produtores do Coletivo Candeeiro. Tem produzido vários dos nossos artistas, junto com o Felipe da Guia, que eu já apresentei. Ana Heloísa, Norton Pinheiro, João Manô. Todos esses nomes que eu estou citando, Julinho de Tia Lica. Eu gostaria que você pausasse a live, voltasse e fosse anotando. Porque pela primeira vez na história da música cristã brasileira, nós temos um time do Nordeste. A música cristã brasileira sempre ficou muito circunscrita à região do Sudeste, Centro-Oeste, e isso sempre nos fez muito mal, a gente que mora lá no Nordeste. Eu sou de João Pessoa, o outro de Pernambuco, enfim, Bahia. A gente sempre ficou, velho, a gente faz uma música legal. E as pessoas diziam pra gente assim, que pena que você não mora lá em São Paulo, que pena que você não mora lá em Minas Gerais, que pena que você não mora lá no Rio de Janeiro. E a gente ficava assim, mas peraí, por que pena? Quer dizer, a nossa música não pode ser abraçada pelo Nordeste, a nossa música não pode ser abraçada a partir do Nordeste também. A gente tem que sair daqui, pegar um pau de arara, ir para São Paulo e tal, enfim. E por conta do Coletivo Candeeiro e desse movimento que temos construído para nos unir,
E isso não tem sido mais uma frase recorrente. Que pena, Rodolfo, que você não é do Sudeste. Pelo contrário, a frase agora tem sido: eu queria estar no Nordeste para fazer parte desse movimento. Acho que é uma coisa que o Gabriel já falou para a gente, né? O Gabriel, ele está aqui para dizer para o mundo que nós não somos bairristas, tá? Que tem espaço para todo mundo no Nordeste. E o Gabriel, esse amigo querido que está tocando baixo com a gente aqui. Mas, enfim, voltando aqui, a gente vai encerrar. Essa é a última canção. Mas para dizer que eu sempre desejei cantar Colossenses e Sozinhos de Amor com a banda, com o Daniel na bateria, que foi o produtor, o baterista do disco, com o Dagui, o autor, e a gente ainda não teve essa oportunidade por conta do coronavírus. O disco saiu faz um mês apenas. Então, a primeira oportunidade que a gente está tendo é aqui com vocês, da Igreja Batista do Morumbi. Muito obrigado por receberem a gente. Eu estou sentindo o aplauso de vocês de longe. Mentira, eu não estou sentindo nada. Na verdade, a sensação de que estamos sozinhos. Mas, mesmo assim, a gente está muito feliz. E agora a gente vai cantar a última canção. A canção Estava Escrito. É a última canção, não é? A canção Estava Escrito, da banda Ipona também, né, de Rodolfo. E eu queria pedir que vocês seguissem, todos do Coletivo Candeeiro, tá bom? E essa última canção, Estava Escrito, é o single U, né, que fala sobre o que o single? Eleição incondicional. Eleição incondicional. Manda pra gente. Ele olhou pra mim, viu que havia em mim nada digno de nada. Antes de sair do meu primeiro lar, estava escrito tudo, estava escrito 1, 2, 3.
Nordeste. Deus abençoe vocês. Valeu, minha gente, valeu. Obrigado. Marcos, você pode levar isso, tá? Obrigadão, pessoal do Coletivo Candeeiro. Obrigadão todo mundo representando o Nordeste aqui, ó. Essa nossa brasilidade. Quando eu dou aula de filosofia ou sociologia para os alunos do ensino médio e também para os alunos do curso de graduação, eu sempre digo que não existe possibilidade de definir o Brasil, sabe? Porque o Brasil é essa miscelânea, é essa cultura, sabe? Essa mistura de gente, essa mistureba. E isso é o Brasil. E eu fico muito feliz em ver, inclusive, que essa mistura do Brasil, essa nossa brasilidade está começando a se manifestar no movimento de louvor e de adoração. Eu fico muito feliz. Parabéns todo o pessoal aí envolvido no Coletivo Candeeiro. Parabéns todo mundo. E é isso aí. Vamos que vamos. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito mesmo. Esperamos por muito tempo esse nosso movimento de volta aqui, fazendo nosso culto. Eu imagino que vocês também estão muito felizes mesmo, com muita saudade de abraçar, como o Marcondes falou no começo. Mas, por enquanto, seguimos aqui, seguimos na tela, seguimos de modo virtual, mas seguimos, né? Seguimos adorando a Deus, mas seguimos. Não tem possibilidade da gente não fazer isso. Por enquanto, o único jeito que nós temos aqui de continuar cultivando intimidade, relacionamento, crescimento, é exatamente a partir desse momento, desse meio virtual. Então, é desse jeito que nós vamos seguir, tá? Então, alguns recadinhos importantes. A partir de agora, em setembro, no caso, nós voltamos às nossas programações de maneira virtual, tá? Quando o pessoal ouve, voltamos às nossas programações, sei lá, pode ser que alguém vai aparecer aqui no próximo sábado. Não, gente, não voltamos ainda de maneira presencial, tá? Voltamos às nossas programações de maneira virtual. Então, todo segundo e quarto sábado do mês, passaremos então a fazer as nossas transmissões, nossos cultos, aqui pelo canal do YouTube da Igreja Batista do Morumbi. E aproveitando, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque é através dele que você vai recebendo as notificações das nossas transmissões ao vivo, tá? Então, se inscreva aí, porque isso é muito importante para que você seja avisado quando as transmissões começarem a acontecer. Mas guarde aí, todo segundo e quarto sábado do mês, transmissões do MJ ao vivo, no sábado, às 19h30, nosso horário normal, mesmo esquema. A diferença é que vocês não poderão estar aqui na igreja, né, estarão nos assistindo por aí de casa, pelo celular, enfim, por qualquer dispositivo eletrônico, tá? Então, nós vamos fazer desse jeito até o final do ano. Então, vamos manter essa regularidade, aí, essa frequência, até porque a gente precisa dessa constância e também mostrar que, na verdade, nós não estamos alheios àquilo que está acontecendo, tá? E nós não voltamos apenas simplesmente por voltar, nós voltamos com uma nova série de mensagens. Talvez você já deve ter visto ali no Facebook, no Instagram, tá? no nosso Insta. Se você ainda não segue a gente no Insta, também segue lá no Insta, porque é muito bom também para que você fique ligado nas coisas que estão acontecendo, tá? No nosso grupo do WhatsApp, se você quer entrar no grupo do WhatsApp, comenta aqui também no canal da igreja, para a gente te adicionar, caso você não esteja, tá? Você pode deixar aqui nos comentários, pode acenar a gente aqui nos comentários, e nós vamos chamar você no privado para adicionar você no nosso grupo do WhatsApp, para ficar, enfim, conectado com tudo que estiver acontecendo, tá? Então, como eu estava dizendo, voltamos com essa nova série de mensagens. E agora, como viveremos? Então, de setembro, outubro e novembro, vamos conversar a respeito dessa temática, dessa pergunta, que é basicamente homenagem ao Francis Schaeffer, um livro que ele escreveu, e como viveremos, e de lá, então, tiramos a base para essa nossa nova série de mensagens, e agora como viveremos, mas a gente vai conversar, dialogar no livro do Francis Schaeffer, também com a carta de Paulo a Tito, tá? Então, a carta de Paulo a Tito será basicamente o nosso pilar, a nossa base, que a gente vai conversar durante essa série de mensagens até novembro. Beleza? Então é isso aí. Abra a sua Bíblia aí, eu estou abrindo a minha aqui no celular ou em qualquer lugar. Pegue a sua Bíblia já que você está em casa, né? Para aqueles que estiverem em casa. E eu acho que sábado a essa hora eu espero que você esteja em casa, né? Então abra a sua Bíblia aí no livro de Tito.
capítulo 1, eu farei a leitura dos 4 primeiros versículos. Diz o seguinte, deixa eu sincronizar aqui. Eu vou lendo aqui na versão NVT, diz o seguinte: eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta, tá? Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Essa verdade lhes dará esperança da vida eterna, porque Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, Ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos por ordem de Deus, nosso Salvador. Fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dEle. Versículo 4. Escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos. Que Deus, o Pai e Jesus Cristo, nosso Salvador, lhe dêem graça e paz. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é bom. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã, se renovam todos os dias, e essa é a razão da nossa alegria, a razão da nossa esperança. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e obrigado por essa atmosfera de adoração, obrigado por esse momento de louvor, de gratidão, e nós entregamos nas tuas poderosas mãos agora esse momento de compartilhar a tua palavra, para que teu Espírito Santo me ajude a transmitir a tua palavra com ousadia e com autoridade, e acima de tudo do jeito que o Senhor quer que ela chegue a cada um que está aí do outro lado ouvindo essa mensagem. Então, que o Senhor esteja com a gente e nos abençoe. No nome de Jesus, amém. Bom, e agora, como viveremos? É inegável entender que a pandemia da Covid-19, ela trouxe inúmeras mudanças no cenário do mundo, assim, tipo, não tem como dizer que o mundo não mudou, né? E, aliás, falar a respeito da mudança do mundo me faz lembrar constantemente nas palavras de Tolkien, que foram proferidas por Galadriel na abertura do filme O Senhor dos Anéis, quando ela fala, o mundo mudou, posso senti-lo na água, posso senti-lo no ar, posso senti-lo na terra, né? E aí Galadriel, falando de maneira mansa, ela começa então evocando exatamente a ideia da mudança do mundo. Então é inegável essa mudança, sabe? Então palavras como o novo normal, elas começam a fazer parte do nosso vocabulário, começam a fazer parte da nossa realidade, e agora nós estamos nos perguntando claramente, boquiabertos, atônitos, como de fato nós viveremos, qual é a expectativa a respeito da nossa vida daqui para frente, né? Porque é inegável que sofrerão diversas transformações, ou sofremos diversas transformações com essa pandemia da Covid-19, né? Estávamos aqui brincando com os meninos do Coletivo Candeeiro, inclusive, muito obrigado pela presença de vocês, e aí, mas tipo, se fosse em tempos atrás, nós estaríamos aqui nos alegrando e tal, nos abraçando, mas infelizmente nós não podemos fazer isso, e é até esquisito, é estranho, cara, você convidar pessoas de outros estados, né, como os meninos que vieram lá do Nordeste, aí a gente só pôde se olhar à distância, cara, sejam bem-vindos e tal. Então, todo esse cenário, ele remete exatamente uma postura, né, que nos mostra que o mundo de fato mudou, né? E Tolkien havia proferido isso de maneira profética, e nós estamos aqui vivendo exatamente essa mudança do mundo, sabe? Mas não adianta a gente ficar se lamentando a respeito da mudança do mundo. É necessário, então, que nós despertemos para a vida, para tentar entender o que está acontecendo, e a partir dessa compreensão das coisas que estão acontecendo, né, nós começarmos, então, a agir, sabe? Porque a despeito das mudanças que existirão e que existem nesse mundo, alguns aspectos da nossa vida, eles continuarão existindo, sabe? Independente das mudanças que aconteçam após pandemia, o mundo continuará sendo o mundo, né? Os robôs ainda não vão dominar o mundo, a Terra continuará dando suas voltas ao Sol, teremos 365 ou 366 dias ainda do ano, o dia terá 24 horas, então a humanidade, ela continuará desejando e ansiando pela eternidade, porque esses detalhes a respeito da vida, eles não mudarão, independente de como a pandemia tenha afetado a nossa vida, sabe? Independente das mudanças que
o mundo apresentar, mas alguns detalhes a respeito da nossa humanidade, eles continuarão existindo. Então, nesse sentido e nesse cenário, nós somos convidados, de fato, a olhar para Deus e a tentar entender que, de fato, nós fomos criados para a eternidade e que, a despeito das mudanças que aconteçam nesse mundo, elas não podem, de jeito nenhum, afetar o nosso relacionamento com o eterno, afetar a perspectiva da eternidade pela qual nós fomos criados. Então, independente das mudanças que aconteçam no mundo, nós precisamos e devemos continuar ansiando pela presença do eterno e se relacionando com ele. Se a gente olhar para a epístola de Paulo a Tito, ela é muito importante porque ela responde, de fato, algumas dessas perguntas que nós estamos fazendo sobre como nós viveremos, né? Talvez você esteja se perguntando como nós viveremos agora, sabe? O que vai acontecer? Algumas pessoas perderam seus empregos, famílias ficaram completamente desestruturadas, e agora como nós viveremos? O que vai acontecer, sabe? O que nós devemos fazer, sabe? Como eu devo me portar? Como eu devo viver a vida de agora em diante? Mas Paulo, escrevendo então para Tito, ele vai mostrar para a gente que, a despeito das transformações que aconteçam na história da humanidade, nós devemos continuar olhando para o eterno de maneira fixa, sabe? Nossos olhos, eles precisam estar fixos, olhando de fato para Deus. Então, no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer: eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta, fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para lhe ensinar a verdade que mostra como viver uma vida de devoção, tá? Então, se você se pergunta, e agora, Tomás, como viveremos? Sabe, de acordo com Paulo, a carta de Tito, nós devemos viver continuamente com os nossos olhos fixos na verdade, porque é essa verdade em Cristo, e Cristo é a própria verdade, que nos ajudará, de fato, a manter a esperança a respeito da nossa fé, a respeito da nossa vocação. Somente olhando para Cristo, saberemos, de fato, como nós devemos viver. Não existem outros mecanismos capazes de nos ensinarem perfeitamente como nós devemos encontrar esperança em meio a todo esse caos, em meio a toda essa angústia, em meio a toda essa situação de desespero. A única maneira que nós temos de superar tudo isso é, de fato, quando nós olhamos para a pessoa de Deus, quando depositamos toda a nossa fé mediante a verdade que nos foi apresentada por meio das Escrituras, conhecendo de fato quem Deus é, nós conseguiremos então transpor esse estado de tristeza eminente, esse estado de desespero eminente, esse estado de angústia, nós só conseguiremos transpor quando de fato nós olharmos para a pessoa de Deus, tá? Então, Paulo fala: fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu, tá? E para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Então, se você estiver se perguntando, de fato, como nós viveremos, e se a pandemia afetou a sua vida, assim como ela afetou a minha vida, e algumas perguntas existenciais, elas começam a pairar no ar, algumas dúvidas, alguns desafios, é necessário primeiro entender que, a despeito de qualquer coisa, que Deus nos escolheu, tá? Que Deus nos escolheu. E a partir do momento que nós entendemos que a escolha a respeito da nossa salvação é uma escolha que foi feita por Deus de antemão, antes da criação do universo, antes mesmo do começo de tudo, Deus nos escolheu para que nós pudéssemos viver e desfrutar do relacionamento com Ele através de uma vida de adoração, conhecendo Ele por intermédio da palavra. Isso muda completamente a nossa história. Isso mostra para nós que a nossa existência, ela não é fruto simplesmente de um acaso, e se nós não estamos aqui fruto de um acaso, isso significa que existe um propósito pelo qual nós existimos, e se existe um propósito pelo qual nós existimos, precisamos então entender que, a despeito das mudanças que aconteçam nessa vida, nós continuamos sendo aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram chamados por Deus. Obrigado, Falcão. Bom, para o pessoal que frequenta o MJ, já sabe que eu sou bastante, né? E agora então está um calor, meu Deus do céu. Os nossos irmãos do Nordeste trouxeram calor aqui para São Paulo. Então, a despeito de todas essas mudanças que aconteçam, precisamos entender que, de fato, Deus nos escolheu.
E se Deus nos escolheu, cara, nós não sabemos o que Deus viu em nós. E essa é a grande definição de graça e misericórdia. Então, como viveremos? Nós continuaremos vivendo dependentes da graça e da misericórdia de Deus, porque foi Ele quem nos escolheu. E a despeito das situações que aconteçam, Deus, Ele continua cuidando da gente, sabe? No versículo de número 2, ele diz: essa verdade lhes dá esperança da vida eterna. Aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, ele revelou essa mensagem. Ou seja, a esperança que nós temos, a despeito das mudanças que aconteçam na vida, é que de fato nós fomos escolhidos por Deus, sabe? Nós fomos escolhidos por Deus. E se nós fomos escolhidos por Deus, existe a necessidade de vivermos de acordo com esse Deus que nos escolheu. Isso significa que a nossa devoção para com Deus, ela deve crescer cada vez mais. Então, nesse momento de pandemia, de isolamento social, talvez deveria ser um momento que nós devêssemos utilizar bastante a ideia de nos recolher no canto, de olhar para dentro de nós, de fazer reflexões profundas a respeito do tempo que nós temos gastado no nosso relacionamento com Deus. Esse deveria ser o tempo em que a nossa devoção, em que a nossa espiritualidade, ela deveria frutificar. Porque como cristãos nós somos responsáveis em transmitir o Evangelho para a nossa geração e em permitir que as pessoas da nossa geração conheçam a palavra, e nós devemos transmitir essa palavra do jeito que nós a recebemos nas Escrituras. E não existe possibilidade de transmitir essa palavra se nós, primeiramente, não vivermos essa palavra, se nós não entendermos de fato o que significa essa palavra. E não existirá possibilidade de entender de fato se nós não conhecermos quem Deus é, sabe? E eu gosto bastante do Francis Schaeffer, porque ele fala exatamente que se nós não entendermos que nosso Deus é um Deus pessoal e ao mesmo tempo infinito, não existirá então possibilidade de termos um cristianismo frutífero. Porque se você não entender que Deus é um ser pessoal, que se relaciona com você, que anseia pelo relacionamento daqueles pelo qual Ele escolheu e morreu em Cristo Jesus, se você não entender essa verdade, você não estará de fato preparado para viver uma vida de esperança, onde a verdade das Escrituras se torna a verdade fundamental da sua própria vida. E esse é o momento em que nós somos chamados para fazer uma avaliação muito grande a respeito da nossa fé, sabe? Porque é interessante quando a gente começa a olhar para os movimentos que acontecem ao nosso redor, a gente começa a perceber como de fato nós depositamos nossa esperança naquilo que não é Deus. Sabe, as pessoas elas estão muito mais ávidas, inclusive, em depositar suas esperanças, sabe, na vacina. Isso é ótimo, nós precisamos crer e clamar exatamente para que Deus capacite as pessoas a fim de encontrarem isso. Mas quando a gente começa a pensar a respeito da nossa vida e parar e olhar para o movimento das pessoas, nós percebemos que existem pouquíssimas pessoas que têm aproveitado esse tempo, inclusive, para se conectar com Deus. Sabe, para buscar a essência do eterno, para que a palavra de fato flua dentro do seu coração. São pouquíssimas pessoas que têm de fato aproveitado esse tempo para ter esperança, para viver a esperança baseada nas Escrituras. E Paulo vai falar que Cristo em nós é a única esperança da glória. Ou seja, se nós não conhecemos quem é Jesus, dificilmente nós teremos a esperança verdadeira. Nós depositaremos nossa esperança em tudo menos na pessoa de Cristo. Só que o interessante é que todas essas coisas, elas são passageiras. Elas não têm capacidade de acalmar o nosso coração a tal ponto, né, de dar uma luz para nós, a ponto de vivermos de fato aquilo que Deus quer que nós vivamos na eternidade. Então, por isso é que o único jeito que nós temos de enfrentar qualquer dilema, qualquer dificuldade que essa vida nos apresenta, é, de fato, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, sabe? E agora, como viveremos? Eu acredito que a resposta da pergunta como viveremos, ela se encontra basicamente na definição que nós temos a respeito de Deus.
Se nós cremos num Deus pessoal, como bem disse Francis Schaeffer, se não há um Deus pessoal, tudo está morto. O homem, sendo verdadeiramente humano, ele não se importa com nada. A única coisa que ele faz é gritar por um sentido que só pode ser encontrado, sabe? Se partirmos da existência de um Deus infinito e pessoal, que não está em silêncio, que fala, sabe? E da existência de uma vida pessoal que tem desdobramentos até a eternidade. Em outras palavras, o que Schaeffer estava querendo dizer é que sem a crença em um Deus pessoal, tudo o que nós possamos fazer ou que nós podemos fazer é construir apenas sistemas fugazes, sabe? Sistemas fúteis para nos escondermos a respeito da verdadeira pergunta de quem nós somos, sabe? Então Schaeffer vai mostrar que nós precisamos de fato de crer na existência de um Deus pessoal e infinito. E esse Deus pessoal e infinito que nos convida para que nós possamos viver na eternidade. Isso não significa que a vida aqui agora ela deixa de ganhar sentido, muito pelo contrário, ela faz muito mais sentido. Não significa que os sofrimentos, que os males que nós passamos nessa vida, elas deixam de fazer sentido, muito pelo contrário. Não significa que nós não teremos empatia com aqueles que estão padecendo, muito pelo contrário. Quando nós cremos em um Deus pessoal e infinito, nós seremos chamados a olhar para aqueles que padecem, para aqueles que estão em desesperos, e nós seremos chamados a compartilhar a respeito da nossa expectativa e da nossa esperança, que nutre o nosso coração, que enche o nosso coração de alegria, de temor. Mesmo em meio à decadência da vida, nós seremos chamados de fato a compartilhar Cristo como nossa esperança, sabe? Então, isso significa o quê? 3 coisas importantes. Isso significa as recomendações de Paulo a Tito, que ele foi chamado para trazer uma mensagem que gerava esperança para aqueles que de antemão Deus escolheu. Significa que toda a mensagem cristã ela está baseada na esperança a respeito da vida eterna. Tá? Não existe possibilidade de vivermos uma vida cristã verdadeira, tá? Firme, de acordo com as Escrituras, se de fato essa mensagem cristã não estiver baseada na esperança da vida eterna. Então, tudo que nós temos aqui é fugaz, sabe? É passageiro. Não se compara com a glória que nós que nós iremos desfrutar no resto da eternidade. E a partir do momento que nós compreendermos isso, nós deixaremos de ser pelo menos menos gananciosos, menos egoístas, menos individualistas no sentido de olhar apenas para nós e passaremos a valorizar a comunhão, o amor, os relacionamentos, a amizade, a irmandade. Sabe? Porque é ali onde Deus se manifesta, na comunidade, no amor, no relacionamento, na amizade. Essa é a grande definição da trindade, da pericorese, que os pais capadócios falavam, Deus dançando entre si. Pai, Filho e Espírito Santo. É isso. Esse é um verdadeiro exemplo de unidade e de comunhão cristã. Sabe? Obrigado, Falcão. Falcão está de assistente aqui, ó, assistente de palco. Obrigado, Falcons. E é exatamente isso, sabe? A oferta cristã é nada mais, nada menos do que uma vida nova, sabe? Se nós não entendermos isso, que a palavra, a mensagem cristã é uma mensagem baseada na esperança da vida eterna, nós estaremos completamente perdidos, à semelhança daqueles que não conhecem a Deus. Aqueles que não conhecem a Cristo estão completamente perdidos, porque sua esperança é uma esperança fadada ao fracasso. Não existe possibilidade de esperançar após essa vida. Então nós que temos Cristo, Cristo é vida, Ele fala que eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Isso significa que a nossa vida não se resume a tudo isso que nós temos aqui agora. Existe algo a mais, sabe? Existe algo a mais. Então nós somos convidados a ter esperança e a viver constantemente na esperança e a compartilhar esta esperança com aqueles que não conhecem a Cristo. E agora, como viveremos? Compartilhando cada vez mais a mensagem cristã, que é uma mensagem baseada na esperança da vida eterna. Esse é um desafio que nós precisamos fazer, tá? Esse é um desafio que nós precisamos viver constantemente. Porque Deus, na verdade, Ele compartilha conosco sua vida em Cristo Jesus.
E a partir daí, Deus então nos oferece consolo quando nós estamos completamente desesperados. Deus nos oferece sua força quando nós estamos completamente fraquejando. Deus nos oferece sua alegria quando nós estamos em completo desespero. Deus nos oferece um caminho que é Cristo quando nós estamos completamente sem rumo. Deus nos oferece uma maneira de limparmos o nosso pecado através da sua palavra. Quando o salmista fala, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Isso significa que o único antídoto, a única maneira de vivermos de uma vida de paz e santidade é quando a palavra faz sentido em nosso coração e ela é entronizada em nosso coração. Deus nos oferece alegria tremenda quando nós nos encontramos em desespero e nos oferece esperança quando nossos olhos se tornam simplesmente cegos, escuros, quando nós não temos possibilidade de enxergar o que vem depois. Deus nos garante: ao que vencer, lhe darei de comer e de beber de comer da árvore da vida e de beber da água da fonte da vida. Ou seja, Deus nos convida para a eternidade. Um segundo elemento, nós precisamos entender que para vivermos essa esperança, existe a necessidade de despertarmos para uma vida de fé. Por isso é que Paulo novamente fala, desperta tu que dormes dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E aqui quando Paulo está dizendo isso, existe a necessidade de despertarmos. Se nós fazermos uma avaliação a respeito da nossa fé, da nossa cristandade, vamos perceber que existem muitos The Walking Deads espirituais por aí, caminhando por aí, muitos mortos que caminham. Por quê? Porque a partir do momento que você não se relaciona com Deus, você não tem vida. Porque a única possibilidade que temos de ter vida em abundância é quando nos relacionamos com Deus por intermédio de Cristo. Ou seja, se você não conhece a Deus, você não tem vida. Porque a verdadeira vida, ela só faz sentido no ato de se relacionarmos com Deus. Porque quando Deus sopra no ser humano o fôlego de vida, ele se torna uma alma vivente. E quando o Espírito de Deus sopra o seu sopro em nós, ele nos renova, nos torna em novas criaturas. Aqueles que não nasceram da carne nem do sangue, eles nasceram do Espírito e da vontade de Deus. Então nós precisamos exatamente despertar para a fé. E a fé aqui é a obra que o Espírito Santo realiza em nós. Quando Paulo fala de fé no versículo de número 2, para despertar a fé, ele está querendo mostrar que fé aqui tem a ver com confiança total e absoluta na pessoa do próprio Deus. E não existe momento melhor para depositarmos fé no sentido de confiança absoluta em Deus, que de fato é esse momento da pandemia que nós estamos vivendo. Que as pessoas estão brigando pela vacina, sabe? Fazendo a vacina, as pessoas estão brigando. A OMS fala uma coisa daqui, os governos falam outra coisa daqui, os números sobem cada vez mais, as pessoas estão completamente desesperadas. É nesse momento que nós precisamos confiar de maneira absoluta na pessoa do nosso Deus, crendo que aquele que desde a eternidade é Deus, que existia antes mesmo do tempo existir e que continuará existindo depois que o tempo deixa de existir, Ele sabe a despeito de todas as coisas, Ele sabe de tudo. E se Ele nos escolheu, é por alguma razão, né? Por mais que a gente olhe para nós mesmos e a gente perceba, puxa vida, não existe algo em mim bom o suficiente para que Deus pudesse me escolher. Isso é fruto da graça e misericórdia de Deus. Isso é belo, isso é incrível, isso é beleza. Isaías vai falar que Cristo se desfez de toda a sua beleza para que nós pudéssemos ser feitos novamente belos. E é daí onde o grande célebre escritor russo, Dostoiévski, faz uma frase profética falando que a beleza salvará o mundo. O que significa que ele está dizendo? Que as coisas belas, elas só vêm daquele que é belo, da própria divindade. Então não existe possibilidade de existir beleza verdadeira sem que essa beleza esteja atrelada ao belo, à verdade, à bondade e à própria verdade. E aquele que tem bondade e verdade é Deus, sabe?
E é através de Cristo se desfigurar completamente na cruz que nós agora somos chamados como filhos de Deus. Essa é a razão da nossa esperança, essa é a razão da nossa fé. E nós somos chamados a compartilhar essa fé no sentido de confiança absoluta naquilo que de fato Deus pôde fazer. E como cristãos, como filhos, nosso dever é mostrar a beleza da fé àqueles que não conhecem, é mostrar a beleza da fé em meio a todo esse mundo completamente caótico, sabe? Então isso significa que nós devemos compartilhar. Em terceiro lugar, devemos compartilhar a respeito da nossa esperança com aqueles que de fato não têm esperança. Talvez você esteja se perguntando depois de tudo isso, e agora como viveremos, sabe? E agora como viveremos? Paulo vai responder para a gente escrevendo para Tito. Nós devemos viver sabendo que toda a mensagem cristã ela é baseada na esperança da vida eterna. Ou seja, nós precisamos ter constantemente esperança. Nós precisamos viver na esperança. Paulo vai responder, quando perguntado, e agora como viveremos, sabe? Nós devemos despertar para a fé, viver pela fé. Ou seja, nós precisamos despertar do sono da perdição, nesse caso. E é o Espírito de Deus que faz isso para a gente. Do sono da preguiça, inclusive, de nos relacionarmos com Deus por intermédio da sua palavra. Precisamos viver no sentido de termos confiança absoluta naquilo que Deus tem a capacidade de fazer. Sabe? E agora, como viveremos? Compartilhando a respeito da nossa esperança, a respeito da nossa fé com aqueles que de fato não têm Cristo, sabe? Para terminar, a fé cristã, ela aparentemente é algo simples, ela aparentemente é algo frágil aos olhos de pessoas que não conhecem a Cristo. Aparentemente é algo simples, é algo frágil e aparentemente é algo banal assim para as pessoas, aos olhos das pessoas que não conhecem a Cristo. Só que é interessante, quando você começar a olhar para o movimento da vida, da nossa própria existência, você vai perceber que as coisas frágeis e aparentemente banais carregam um poder muito profundo. Por exemplo, sabe? É a amizade simples e frágil de dois pequenos hobbits que salvam a Terra-média toda, sabe? Que conseguem destruir um anel. O anel que gerava, de fato, a perdição. Sabe, isso é incrível. E quando você começa a olhar também nos contos de fada, por exemplo, todas as histórias de criança, você vai perceber que são as pequenas crianças indefesas, simples, aparentemente banais, que não têm força, que não sabem falar, na maioria das vezes que conseguem derrotar os grandes monstros do mal. Por quê? Isso é bíblico, é profético. Zacarias fala, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E é exatamente essa fé que é aparentemente frágil e banal, que é como se fosse um grão de mostarda, que nós fomos chamados a viver e a compartilhar com aqueles que estão de fato ao nosso redor. Então, e agora? Como viveremos? Crendo em Cristo como nossa esperança e compartilhando Cristo como nossa esperança. E eu queria recomendar você a pensar nisso e talvez que você faça a carta de Tito como uma carta de leitura nesses dias, nesses tempos. E mais um recado, não sucumba às crises dessa vida. Saiba que nós fomos chamados para compartilhar a esperança de que Cristo em nós é a única esperança da glória. E que essa vida que nós temos aqui não se compara de fato a tudo aquilo que Deus está preparando para nós. Deus te abençoe. Quero orar com você para terminar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, pelos louvores que foram tocados aqui, que foram cantados aqui, pela maneira como eles mexeram o nosso coração. Te louvo e te agradeço por isso. E que teu Espírito Santo continue cuidando de nós. Que a tua graça e a tua misericórdia continuem se renovando em nós. E que a tua esperança,
ela frutifique em nossos corações, a fim de sermos fortalecidos, não pelas coisas que nós temos nessa vida, mas pela nossa crença na escolha que o Senhor fez a respeito de nós antes mesmo que a eternidade existisse. E obrigado por tudo isso. No nome de Jesus. Amém. Beleza, minha gente? Valeu por estarmos juntos, né? Nosso primeiro culto. Esperamos então nos encontrar no último sábado do mês. Não deixe de compartilhar esse culto com outras pessoas. Mande o link para outras pessoas, sabe? Então compartilhe, espalhe a mensagem. E é isso, vamos que vamos. Aquele abraço virtual. Até a próxima.